Vem ouvir do amor que Deus Pai provou, porque sendo nós ainda pecadores, o sangue de Jesus manchou a cruz. Vem ouvir do amor que Deus Pai provou, porque sendo nós ainda pecadores, o sangue de Jesus manchou a cruz. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus. E quem nada mereceu, toda a graça recebeu, porque simplesmente Deus nos quis amar. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus. E quem nada mereceu, toda a graça recebeu, porque simplesmente Deus nos quis amar. Vem ouvir do amor que Deus Pai provou, porque sendo nós ainda pecadores, o sangue de Jesus manchou a cruz. Oi! Oi! Boa noite, igreja. Vamos falar no tema. Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. E a divisa? Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22b. Tchau! Tchau! Graça e paz, irmãos. Vou falar um pouquinho sobre o projeto hispânico, que é liderado pelo pastor Benjamin Choto. Ele fala que é um pouco difícil alcançar esses povos, porque eles estão em uma crise existencial. Esses povos têm se perguntado algumas coisas e não têm entendido qual é o seu verdadeiro propósito. O pastor contou um testemunho sobre uma pessoa que ele conheceu e começou a falar de Cristo para ela, e essa pessoa foi ouvindo, e no final de todo um estudo bíblico, ela professou a Cristo como o único suficiente Salvador e falou: agora eu entendo qual é o meu propósito. Meu propósito é servir ao Cristo. E é um testemunho muito bonito que o pastor conta, né? É algo que é realmente inspirado por Deus. Tem mais uma coisa também que ele falou, são que muitas pessoas nunca ouviram falar de Jesus pessoalmente, pessoas hispânicas desse projeto, que eles estão tentando falar e alcançar tais pessoas. É um pedido realmente, direção. Já tinham tido um projeto
esse projeto antes e agora ele vem se desenvolvendo, graças a Deus. Isso é tão somente bondade do nosso bom Deus. É isso, irmãos.
Boa noite, queridos. Mais uma vez nos reunimos, dando prosseguimento ao culto, quando já pudemos, mais uma vez, pudermos juntos louvar ao Senhor, ouvir cânticos de adoração ao Senhor, ouvir, ó Deus, o que o Senhor está fazendo através da nossa junta de missões estaduais, pelo ministério tremendo que os missionários têm desenvolvido no campo estado de São Paulo. E agora, quando entramos na sua casa com alegria, o fazemos, e o desejo realmente de que o Senhor continue ministrando ao coração de cada um através da sua palavra e da instrumentalidade do seu Espírito. Louvamos a Deus pela semana tremenda que Ele nos deu, pela oportunidade de rever pessoas amigas que há tempo não víamos, anos, décadas até, mas como é bom voltar, estar em casa e poder repartir com os irmãos tantas coisas tremendas, gloriosas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Bem, continuando a saga de 1 Pedro, nós hoje queremos dar continuidade com o nosso tema anual, o viver que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, abrindo as nossas Bíblias no capítulo 3 de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, leremos os versículos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, tendes todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esta semana de vida, por mais um dia tão especial que o Senhor tem nos dado, com oportunidade de, como igreja, como corpo, como família cristã, estarmos te buscando, estarmos te adorando, estarmos refletindo nas coisas tremendas que o Senhor tem feito na vida da tua igreja e através da tua igreja. E agora, Pai, quando abrimos a tua palavra, o desejo do meu coração é que o teu Espírito continue a ministrar a cada coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nesses dois versículos que eu separei para a nossa reflexão desta noite, eu queria estar continuando o nosso tema anual, como viver a vida cristã, como viver a vida que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Eu hoje, então, gostaria de estar pensando que, como Pedro disse, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, indo de mal a pior, mas para glorificar a Deus em meio ao sofrimento, preciso ter em vista a bênção como herança. Domingo passado, falei que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, preciso ter uma família estruturada, dando continuidade ao domingo anterior, quando falamos acerca do marido vivendo uma vida comum do lar, com a sensibilidade. Enfim, hoje, para que realmente eu tenha uma família estruturada e como uma estratégia divina diante de uma sociedade cética quanto à bênção que é o casamento na vida daquele que entende o que significa, Pedro direcionou a palavra dos versículos 1 a 6, domingo passado, às mulheres, mostrando que o casamento misto, mostramos que o casamento misto aos olhos de Deus é proibido.
Mas para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, é preciso que a mulher casada, mesmo que seja com um marido não cristão ou incrédulo, estruture seu casamento através de uma vida submissa, cuja beleza é seu procedimento gentil e tranquilo, e mesmo sem ficar falando, testemunhe ao seu marido, esperando em Deus e fazendo todas as coisas sem temor, crendo de todo o coração que Deus está no controle, que Deus é soberano e Deus vai agir no tempo determinado. Quando olhamos a continuidade desses versículos que lemos hoje, os versículos 8 e 9, é interessante que Pedro não encoraja os crentes a se preocuparem com a sua sobrevivência. As coisas estão difíceis, a perseguição é notória, é real, as calúnias, as injúrias, a perseguição, não somente pelo império, mas pelas pessoas não cristãs, são realmente fortes, constantes, mas Pedro não encoraja os crentes a se preocuparem com a sobrevivência, mas viverem de tal maneira que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio aos dias difíceis, eles precisam ter seus olhos focados na bênção prometida por Deus àqueles que lhe são fiéis. Deus tem chamado, tem criado e chamado o seu povo, os seus filhos para serem bênçãos, para serem abençoados. Quando nós olhamos no Velho Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus, através de Moisés, aquela nova geração que está às portas da terra prometida, Deus declara para aquela geração o seguinte: convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Uma geração havia ficado no deserto, por rebeldia, por desobediência, por incredulidade. Agora essa nova geração está às portas de entrar, e o Senhor repete para essa nova geração a lei, tudo aquilo que Deus gostaria ou pretendia que aquele povo vivesse para que eles pudessem ser abençoados. E Deus, então, por intermédio de Moisés, diz: eu convoco hoje a terra e o céu como testemunhas contra ti, que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, Deus declara: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Agora, em que consistia a bênção? O versículo 20 de Deuteronômio 30 vai dizer: amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele. Essa era a exigência de Deus para que o povo fosse abençoado. Mas em que consistia? O que determinava a maldição? Os versículos 17 e 18 de Deuteronômio 30 declaram o seguinte: mas se teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido a adorar e cultuar outros deuses, declaro-te hoje que certamente serás destruído. A bênção consistia em amar, obedecer, servir ao Senhor. A maldição viria quando esse povo se desviasse de Deus, não quisessem ouvir mais a sua voz e fossem seduzidos a seguirem a toda forma de idolatria que o afastassem de Deus. Queridos, é muito difícil entender o coração do homem em toda a sua rebeldia e desinteresse pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. E o salmista, no Salmo 109, no versículo 17, ele diz: já que amou a maldição,
que ela então lhe sobrevenha, já que não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Como é triste Deus colocar a maneira como Ele espera que eu me coloque diante dele para que Ele me abençoe, e eu rejeitar essa bênção, não querer essa bênção, pelo contrário, voltar as costas para Ele. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Infelizmente, bênção espiritual não é o desejo da maioria. A maioria das pessoas estão correndo atrás de bênçãos materiais. Só pensam coisas palpáveis, coisas que elas podem pegar, usufruir, gastar. E nesse afã, desdenham e rejeitam o que é mais precioso, porque se esquecem de que a vida humana, o nosso tempo na Terra é muito pequeno, passa rapidamente, como nós já compartilhamos em outro texto desta mesma carta. E Deus espera que aproveitemos esse tempo de vida terrena para não somente tomar posse das bênçãos terrenas, mas acima de tudo, da bênção espiritual, que é o mais precioso. Pedro agora encerra os conselhos, as advertências no que concerne ao relacionamento com a submissão às autoridades, aos patrões, na vida do lar, e agora começa a falar sobre o relacionamento entre irmãos e também com aqueles perseguidores, para que eu me torne herdeiro dessa bênção. E ele começa então o versículo 8 dizendo: finalmente tende todos vós. Finalmente tende todos vós. O advérbio aqui, finalmente, está indicando uma transição dos deveres já elencados, já abordados e desenvolvidos até aqui, para a demonstração dos elementos básicos e essenciais do caráter cristão. O que Deus espera ver na minha vida, na sua vida. Pedro então está dizendo: finalmente tendes todos vós. Quem? Todos vós. Pedro não está se dirigindo a um grupo específico de liderança, de pastores. Não, ele está dizendo todos vós. Todos vós tende o quê? O mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo: olha, tenham como exemplo o Senhor Jesus e tenham o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar. Claro que pessoas diferentes pensam diferente. O que Pedro está dizendo é que, relacionado às coisas de Deus, aos mandamentos, a tudo aquilo que ele tem determinado para que eu possa usufruir das bênçãos eternas, os seus mandamentos, os seus projetos, nesse sentido, todos têm que pensar e agir da mesma forma como cidadãos do reino, com o mesmo coração, com ser de igual ânimo, tendo um pensar harmonioso, harmônico, porque as divisões, tanto na igreja como na família, vão trazer dissabores, vão trazer sofrimento e não trazem de forma alguma glória para Deus. Como diz o N. Gruden no seu livro da primeira carta de Pedro, esse pensar harmônico, esse pensar todos a mesma coisa, esse objetivo
é muito pouco alcançado pelas igrejas cristãs. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, ele diz, rogo-vos que preservem, trabalhem, para que seja preservada a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando nós olhamos as cartas, principalmente a carta de 1 Coríntios, nós vemos como as igrejas já naquela época, há 2000 anos atrás, viviam com sérios problemas de divisões. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 12, ele diz que haviam 4 grupos dentro da mesma igreja, divididos. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, e havia um outro 4º grupo que dizia, eu sou de Cristo. Numa falta de visão harmônica da forma de pensar. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 1, em sua oração sacerdotal, já no último dia de convivência com seus discípulos ali, naquela última ceia, Jesus ora pedindo que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, diz Jesus, está em mim e eu em ti. Um desejo de unidade de pensamento com relação às coisas de Deus. Mas Pedro continua dizendo, tende vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão. Ele está dizendo, olhe, mostrem compaixão uns pelos outros, sejam compassivos, isto é, sofram com os que sofrem. Nós pertencemos ao mesmo corpo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 26, ele diz, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele, porque fazemos parte do mesmo corpo. A igreja é um corpo cuja cabeça é Cristo. Mas ele diz mostrar compaixão, mas também mostrar amor fraternal. Ser fraternalmente amigos. O amor fraternal, segundo Jesus, é o distintivo, é a marca real do cristão. Lá em João capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisto as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Mas não somente o amor fraternal, mas Pedro continua dizendo, sede misericordiosos. Tenham um coração terno, um coração misericordioso, fraternal e misericordioso. Quando nós estamos passando por sofrimento, há o perigo de achar que só eu estou sofrendo e que o meu sofrimento é o maior, ninguém está sofrendo como eu, e ficar insensível ao sofrimento dos outros. Pedro está dizendo, olha, tenham o mesmo modo de pensar, mostrem compaixão uns pelos outros, tenham amor fraternal e sejam misericordiosos, tenham um coração terno para as necessidades dos outros. E ele conclui esse verso dizendo, e sejam humildes, sejam afáveis. A humildade é um dos elementos essenciais do verdadeiro caráter cristão. A humildade é
é o antônimo do orgulho, do egoísmo, do ufanismo. Romanos 12:16, aos Romanos, Paulo diz: sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a participar, a acompanhar os humildes. Não procurem ser sábios aos seus próprios olhos, sejam humildes, condescendentes, participantes. Em segundo lugar, eu queria estar pensando sobre a receita para tomar posse dessa bênção. No versículo 9, Pedro diz: não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Pedro está dizendo: não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa, porque para isso fostes chamados. Mais uma vez aparece essa expressão no capítulo 2, nós vimos alguns domingos atrás, no versículo 21, ele diz: para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Pedro ali, aliás, está falando sobre fomos chamados para ser exemplo mesmo no meio do sofrimento, das injúrias, das calúnias. Chamados para sofrer, mas ser exemplo, como Cristo deixou. E agora está dizendo que fomos chamados para abençoar e não amaldiçoar, mesmo quando as pessoas estejam nos fazendo mal, mesmo quando as pessoas estejam nos ofendendo. Pelo contrário, diz Pedro, bendizendo, abençoando. Por quê? Porque ele diz: porque fui chamado para não reagir como a carne quer reagir, isto é, mal por mal, injúria por injúria, ofensa por ofensa. E aplica o exemplo de Jesus, como nós falamos ali no capítulo 2, versículo 21, mas no versículo 23 ele diz: ao ser insultado, Jesus não retribuiu o insulto. Quando sofria, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, eu fui chamado, você foi chamado para reagir sobrenaturalmente. Isto é, o que para o mundo é loucura, vire o outro lado da face quando for esbofeteado. Alguém está me perseguindo, alguém está te perseguindo, ame, ore por ele, bendiga e não amaldiçoe. No capítulo 12 de Romanos, no versículo 14, ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45a, no Sermão do Monte, Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Há uma característica marcante daquele que é filho realmente de Deus. É não pagar o mal com o mal, ofensa com ofensa. Pelo contrário, é amar os inimigos, é orar pelos que perseguem. Isso é o que o Senhor espera de mim, isso é o que o Senhor espera de ti. Fazer o bem e fazer bem pelo mal. Orar para que Deus abençoe mesmo os seus piores inimigos. E esse não é apenas meu dever, mas deve ser o meu interesse. Porque assim, diz a palavra de Deus, eu vou obter as bênçãos de Deus, a vida para sempre.
E é tão interessante viver esta vida de maneira agradável a Deus, que agrade a Deus, que Salomão, em sua sabedoria, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 7, ele diz o seguinte: sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Ele não diz que os inimigos se tornariam seus amigos, mas os seus próprios inimigos teriam paz com ele. Agora, eu queria estar falando sobre por que agir dessa maneira, pela expectativa da bênção. Em primeiro lugar, porque eu vou abençoar aquele que está me perseguindo, amar aquele que é meu inimigo, orar, bendizer. Em primeiro lugar, por ser filho de Deus e seguir o exemplo de Jesus. E em segundo, porque é uma bênção a ser recebida como herança. E eu tenho que ter sempre os meus olhos fitos nisto. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele disse: tendo em vista tamanha nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, focando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que estar com meus olhos focados na perspectiva da bênção que Deus tem reservado como herança para todos aqueles que nele creem. A bênção que Pedro se refere é graça, é favor do céu, tanto para a eternidade como para o tempo presente, como podemos ver no versículo 12, que vamos abordar mais pausadamente domingo que vem, se o Senhor nos permitir. Ele diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Isto é, não é para coisas futuras, mas para atendimento presente. Infelizmente, muitos vivem o evangelho do bem morrer, pensam na vida eterna como se essa vida começasse no pós-morte. Mas o gozo da eternidade e presença de Deus inicia quando entrego minha vida ao Senhor e passo a ter comunhão diária com Ele. O chamado de Deus para Abraão foi: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Não somente serás abençoado, mas serás uma bênção. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2. O projeto de Deus é e sempre foi abençoar, não para que simplesmente eu seja abençoado, mas para que também eu possa ser abençoador. Que bênção é essa que vou herdar? Pedro diz: porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Que bênção é essa que vou herdar? É a bênção da graça de Deus, como está no versículo 7, que nós abordamos no domingo retrasado. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida. A herança é a graça da vida, é o favor imerecido da vida. Mas também é a salvação, como Paulo diz aos Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
mas essa herança também é o reino de Deus. Em Mateus 25, versículo 21, Jesus, recebendo aqueles que foram fiéis, diz: bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no reino do teu Senhor. E é a vida eterna. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Herança, herança, que bênção de herança. Se estou confiando no Senhor, não retribuindo mal por mal e fazendo bem, como consequência, receberei bênção como herança. Pedro está dizendo que fui chamado para tomar posse da bênção que é destinada a todo que submete ao senhorio de Cristo e concomitantemente, isto é, simultaneamente, chamado para receber essa bênção como herança. Eu queria concluir dizendo que, como Pedro disse aos forasteiros e peregrinos dispersos no ponto na Ásia, Capadócia e Bitínia, as coisas estão ficando difíceis, indo de mal a pior. Mas se quero glorificar a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso ter em vista a bênção reservada pelo Senhor como herança, tendo o mesmo sentimento com os meus irmãos e não revidando o mal com o mal. Pelo contrário, me colocando diante de Deus para que me use como seu canal de bênção na vida daqueles que Ele coloca ao meu redor. Queridos, que Deus te abençoe, que você possa realmente estar vivendo esta realidade na sua vida, que você possa realmente estar tomando posse dessa bênção de Deus como herança. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te dar graças pelo tempo de adoração, pelo tempo de reflexão da tua palavra, que o teu Espírito, ó Deus, continue a ministrar a tua palavra a cada coração, mostrando, ó Deus, a maneira, o procedimento de cada cristão, não somente olhando para as circunstâncias, não somente para o sofrimento que está passando, mas que cada um possa ter em vista a bênção da herança que o Senhor tem reservado a todos aqueles que te amam, a todos aqueles que te servem, a todos aqueles que te seguem. Ó Deus, abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada vida, particularmente é a minha oração em nome de Jesus. E que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois fiel é o que nos chama, o qual também nos fará. Que Deus os abençoe, que tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Aos teus pés, Senhor Jesus, meu
onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer a um fundo abismo, lá antes desse mundo existir, tu já me conhecias. Te louvarei, pois me fizeste assim. Mais numerosos que a areia do mar, teus pensamentos pra mim são tantos que eu não posso nem contar. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá estarás, lá estarás. Desce lá dentro do meu coração algum caminho mau. A tua cruz é o meu perdão. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo abismo,